Olá, meu nome é Christian Camilo e este é o Camilo Arte, um programa dedicado à arte da fotografia. Pessoal, sejam bem-vindos ao programa e hoje eu vou falar da quebra da luz. Uma ideia que podemos levar para o exercício de composição de uma fotografia. Composição é a maior habilidade do fotógrafo, acredito eu, pois é onde ele vai levar uma personalidade ou então tentar contar uma história de uma maneira diferente, produzir uma fotografia diferenciada para algo que talvez já foi retratado. Temos estudos, guias, regras que nos orientam, podem nos dar uma pista de como tentar produzir algo diferente. Podemos fugir totalmente disso, dependendo da situação. Temos, por exemplo, a regra dos terços, já criei um episódio sobre isso. Temos a regra de ouro de Caravaggio, que é muito legal para se utilizar. Temos estudos de planos negativos, positivos, a relação entre um fundo branco com um elemento preto, ou fundo preto com um elemento branco, como o nosso olhar gosta de contraste. Mas a luz, ela viaja para chegar na nossa câmera, ela passa pela lente, ela se inverte e sofre uma correçãozinha no pentaprisma para podermos ver a fotografia no sentido como os nossos olhos estão vendo, no sentido de orientação. Temos filtros que podemos aplicar na frente da lente para alterar bastante essa viagem da luz, com o filtro polarizador que tira o reflexo da superfície, o filtro de densidade neutra que deixa entrar menos luz, alguns filtros que alteram as cores também, e no processo de pós-edição também temos filtros que aplicam texturas, isso estamos falando da fotografia digital. Mas se observarmos a luz viajando através de objetos, de vidro, água, espelhos, podemos, ao observar, levar uma ideia diferente para a composição de uma fotografia. A luz se quebra ou sofre uma alteração na sua viagem quando passa por esse tipo por essas coisas, esses elementos. Hoje eu vou falar disso aqui. Uma espécie de calendoscópio. Eu montei com 3 jogos de espelho com tamanho 15 por 20 e colei com cola de PVC. E com esse recurso aqui, que eu considero um filtro, podemos quebrar totalmente a viagem da luz. Produzi ontem uma série de fotografias para o programa, especialmente o programa, vocês podem ver aí. Como a gente consegue imagens interessantes. O nosso olhar, ele se acostumou, ele é educado a entender certos padrões de linhas. Nós atribuímos um certo sentido, por exemplo, para a linha vertical, ela significa estabilidade da nossa casa, por exemplo. Atribuímos sentidos para a linha horizontal, a linha do horizonte, a linha da nossa câmera, a linha da morte, talvez, a linha da queda. A linha diagonal, que mostra um certo dinamismo, uma certa insegurança. Nosso olhar cresceu atribuindo de maneira inconsciente um sentido para esse tipo de coisa. E quando a gente vai fotografar, a gente leva tudo isso de uma maneira bem racional. Inclusive, a relação da linha vertical com a linha horizontal nos mostra padrões de organização. Afinal, quando tentamos organizar as coisas, muitas vezes usamos quadradinhos. Quando usamos algo para quebrar a luz, a viagem dela, quebramos a racionalidade que educou o nosso olhar. E isso causa um impacto visual. Por exemplo, temos fotógrafos como Abelardo Morel, que tem um trabalho dedicado a isso, chamado câmera obscura, que pega o efeito de refração da luz através da água. Ou ele também produziu um lindo ensaio com a câmera obscura. Também temos fotógrafos que já exploraram o calendoscópio na fotografia, como Harold Feinstein e muitos outros. Inclusive, quando eu levei para montar, o rapaz falou que já tinha montado um calendoscópio na lente 50mm dele. Esse recurso aqui eu já utilizei para ensaios, para fotografia de paisagem, para fotografia para variadas situações. É um pouco perigoso, não recomendo que ande de maneira muito displicente porque é um vidro. Tá? Pode cortar, um espelho pode cortar. Mas é um brinquedo muito legal e quebra bastante o que as pessoas estão esperando na fotografia. Então, trabalhar a quebra da luz, observar o efeito dela através da água, através do espelho, enquadrar através de vidros, é uma técnica, uma maneira de levar na fotografia uma visão diferente do mundo. Tem uma frase do Cartier-Bresson que ele diz de maneira a tentar sintetizar a sua paixão em fotografar a vida. No caso, já morreu, no caso,
mas era uma ideia que ele tentava aplicar a fotografia dele, que era captar o mundo em constante mudança. A nossa vida é ínfima, é muito rápida, para observar o mundo literalmente caindo. O mundo em constante mudança. Nossa casa parece retinha, mas ela pode aos poucos estar ficando diagonal. Então, a gente tem, eu diria, a oportunidade de observar ou de provocar, com a quebra da luz, o olhar racional e assim chamar mais atenção para a nossa fotografia. Muito obrigado a todos que têm deixado mensagens, agradeço de coração. Em breve vem um conteúdo especial dedicado à arte da fotografia. Se inscreva no podcast, que também está no iTunes agora, e para quem assina os e-mails já estão recebendo os episódios em podcast. Muito obrigado a todos os recados. Meu e-mail é contato@cameloarte.com. Se inscreva no canal do YouTube. Se puder, compartilhe com os amigos que amam a fotografia. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.